Boa noite, né, a todos, paz do Senhor Jesus, que essa paz esteja no seu coração. Realmente foi, né, o Paulo fez o convite e não é que eu não tinha escolha, né, eu tinha escolha, mas ao mesmo tempo só tinha uma coisa para fazer, porque relembrar, né, a memória, relembrar o nosso passado, o nosso trajeto, é uma coisa de muito valor. Então eu dou parabéns, né, para o Bispo Paulo pelo que ele está fazendo, né, em tudo que faz, na verdade, mas em caso específico da questão, né, de comemorar esses 70 anos da Igreja de Deus aqui nessa cidade. É uma coisa de muito valor mesmo, e que nós devemos fazer assim. A gente precisa lembrar, né, daquilo que aconteceu, porque quando a gente vê a história em si, né, a gente vai lembrando de acontecimentos, mas na verdade as coisas não acontecem, elas são feitas, elas são produzidas, né? E nós não temos como memorizar todas as coisas, mas pelos resultados, né, nós podemos avaliar e ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque não é pela força do homem, né, nem do braço, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Pela ação de Deus nas nossas vidas. Até porque aquilo que a gente faz sem o Espírito de Deus não tem valor espiritual. É o que você faz seguindo a direção do Espírito de Deus, isso tem valor espiritual para a sua vida, isso permanece, né, isso está nos registros, né, celestial. De forma que eu dou graças a Deus, né, por ter sido convidado, por poder estar no coração, comemora muita coisa boa, né, que está sendo feita, mas ministrar a palavra ou falar, né, com os irmãos já tem muito tempo, na verdade. Então eu dou graças a Deus por isso, tá? Por poder estar aqui, né, nesse momento tão importante, tão singular e que representa muito para a minha vida, né, porque nós estamos, para mim, para os meus irmãos que estão presentes aqui, né, toda a família, né, dos meus pais. Estar aqui para falar um pouquinho da minha mãe, né, da dona Lina, eu acho isso muito importante também. A grande maioria das pessoas que estão aqui não a conheceu, né? Então esse ato, né, dessa comemoração e dessa lembrança, dessa memória, nós vamos conhecer um pouquinho da vida dela e saber que realmente ela teve um peso, né, na vida da igreja, porque Deus teve misericórdia da vida dela e ela se esforçou para ser fiel a Deus, né? Se esforçou para ser fiel a Deus, indo diretamente, né, para a história dos meus pais. Nós somos 6 filhos da dona Lina, 2 mulheres e 4 homens. Eu tenho 2 irmãos que são mais velhos do que eu. Não, 3 na verdade, e uma irmã. O José, ninguém conhece aqui, a não ser os familiares, eu imagino. Hoje ele está na Igreja Assembleia de Deus. Mas ele passou muito tempo da vida dele aqui, depois afastou um pouco. Mas tem uma característica, ele nunca foi uma pessoa que foi para o mundo, na verdade, assim, por as coisas do mundo, não. Ele teve problemas e tudo, então afastou. Hoje ele já tem bastante tempo, né, na Assembleia de Deus aqui da cidade de Uberlândia, né, o José. O Jairo é o outro, né, esse não está na presença de Deus, no sentido assim de estar frequentando a igreja, né, cuidando das coisas do reino de Deus, mas eu tenho certeza que ele virá, né? A gente precisa acreditar, porque a oração, uma das marcas, né, da minha mãe, era a oração. Ela não tinha, acho que a gente não tem lembrança de vê-la aqui à frente da igreja falando alguma coisa, né? Porque ela era uma pessoa bastante reservada, então ela ficava mais ou menos onde está esse banco que divide aqui, ou para trás um pouquinho, sentadinha ali naquele lugar, era o lugar dela. Deu ali, ela orava. A minha esposa gostava de dizer assim, eu oro perto dela só para escutar
a língua que ela fala, né? Das outras línguas. Que ela fala, só que é baixo. Para escutar tem que estar perto, tinha que estar perto, né? No caso. E também é um princípio bíblico, né? A Bíblia fala que se não tiver interpretação, não é proibido falar, mas se não tiver interpretação, ninguém vai entender, né? Mas, então, ela dessa forma, né, que ela passou aqui. O que aconteceu? Fatos na vida da minha mãe. Ela ficou viúva muito cedo, na verdade, e não casou de novo. Não teve a intenção e a vida foi cuidar dos filhos, né? Ela ficou viúva em 1976, estou puxando aqui na memória, e ela partiu, né, para a glória em 2012. 2012 ou 2011, agora é 12, né? Em 2012. Então foram muitos anos, né, que ela ficou sem o marido, na verdade. Para vocês entenderem também, nós viemos aqui para essa cidade. Na verdade, assim, os meus pais foram batizados aqui nessa igreja no ano de eu tive que anotar tudo aqui, irmãos, porque não dá para lembrar, né, das coisas. No ano de 1956, um ano antes de eu nascer, na verdade. Foram batizados aqui na Igreja de Deus, essa igreja do bairro Saraiva aqui. Se eu não estou enganado, era João Marques de Oliveira, o pastor. Se alguém souber, eu não incomodo se você se falar, porque do João Marques eu lembro muito bem, que ele foi um pastor muito bom aqui nessa igreja, na verdade, né? Ou seja, quando eu nasci, eles já eram cristãos, graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus e por tudo que acontece, né, principalmente nessa questão, né, você já nasce num ambiente cristão, muito diferente de hoje, né? A gente vivia, antigamente nessa época que a igreja era um pouco diferente. Ela tinha muito essa questão de usos e costumes, até porque também o povo não questionava muita coisa. O pastor falou, está escrito na Bíblia, não fica discutindo, né, procurando algum artifício, qualquer coisa, né, para justificar. Não, foi nessa época sim. Então veja bem, eu até estava olhando para ver como é que era a nossa cidade naquela época, de 1957 para frente, né, que foi quando eu nasci. Não tem um censo dessa data de 57, mas fala que em 1950, acho que não tem ninguém aqui atrás de 1950, né? Eu acho que não, né? 1950 tinha 9.492 pessoas nessa cidade. Imagina o tamanho disso, 50, né? Em 70 já tinha 126 mil pessoas. Já tinha avançado bastante, né? Resumindo, né? Era uma situação muito diferente. A gente morava por aqui no bairro, não nesse bairro, mas no bairro, hoje é o Finote, ali para cima, porque esse aqui era uma fazenda, sabe? Na época, a nossa casa era de chão batido, essas coisas. A luz era de lamparina. Alguém não conhece o que é lamparina? Não conhece? Ah, conhece. Quem conhece o que é lamparina? Tem um grupo bom de pessoas. Conhece. Isso. Muita gente conhece. Mas não são da época, não, né, na verdade. Mas é porque, sabe, a gente vivia disso, mano. E uma particularidade da lamparina, deixa eu explicar para você. Da lamparina que a gente usava, era uma coisa que queimava querosene. Tinha um pavilho de pano queimando querosene. O nariz de todo mundo ficava preto na respiração. Era verdade, entendeu? Depois de uma noite respirando aquilo, o seu nariz ficava preto. Para vocês verem como é que eram as coisas. E o tempo foi passando, irmãos, graças a Deus. O que eu quero enfatizar nesse sentido é que são os hábitos da minha mãe, sabe? Ela era uma pessoa que lia a Bíblia diariamente, não vou dizer religiosamente não, por uma convicção de fé que ela tinha,
É, ela não falava muito, né, com a gente. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu conversava muito. Porque hoje também eu não converso muito, né? Mas nessa época eu conversava bastante, né? Conversava com ela e tudo. A gente tinha um bom entrosamento, na verdade, né? Mas ela tinha esse hábito da oração, e eu tenho lembrança, né, da frequência permanente na escola bíblica dominical. Por isso que eu estava dizendo que as coisas não acontecem, as coisas são feitas. Deus conduz o caminho, né? Então, na simplicidade dela, né, todos nós, filhos, tivemos um exemplo. Eu estou falando mais da minha mãe, porque o meu pai foi bem cedo, né, na verdade. Eu tinha 19 anos quando ele foi também foi para os braços do pai. É por isso que eu falo mais dela. Então, nós temos esse exemplo. E a igreja aqui tem esse exemplo, né? Teve esse exemplo, na verdade, rapidinho também, para dizer que nós passamos uma época muito atribulada, né, aqui nessa igreja, na época do pastor João Marques também, né, que essa igreja ficou reduzida a muito poucas pessoas. Que eu me lembro, eram 5 ou 6 pessoas que viviam orando aqui nessa igreja. E, resumindo também, porque houve um problema, né? Houve pecados e tudo, e eu acho que também faltou sabedoria para resolver as coisas. Hoje eu penso dessa forma, antigamente a gente não pensava, né? Mas, depois disso, teve depois desse acontecimento, né, a igreja, muita gente saiu da igreja e tudo, ficou muitos anos essa coisa, sabe? Da oração de poucas irmãs, agregava outras pessoas. E também para registrar, que eu acho que é muito importante na vida dessa igreja aqui, a redenção, na verdade, aconteceu no ministério do pastor Walter Gerencer. Quem lembra do pastor Walter aqui? Quem conheceu o pastor Walter? Só para eu saber. 2 mãos ou 3 aqui, 4, 5, 6, né? Certo. Pastor Walter Gerencer, que é outro que também já está, né, descansando nos braços do Pai. Daí de lá para cá a igreja teve tem a sua dinâmica, na verdade, né? Deixa eu ver se eu tenho mais um dado aqui para falar, só para a gente lembrar do tempo, né? Uma linha do tempo aqui para vocês compreenderem a nossa situação, né, como eram as coisas. Eu frequentei uma escola aqui chamada Joaquim Saraiva. Todo mundo conhece onde está o Joaquim Saraiva hoje, né? Mas antes era aqui onde era o Maria Conceição, e era uma coisa bem pequenininha, mas era ali que a gente estudava. Foi ali que eu aprendi, né? Comecei lá no primeiro ano, com 7 anos e meio de idade, e foi nesse sentido da história. Outro ponto, irmãos, só para a gente lembrar também, como era esse lugar aqui naquela época, né? Naquela época, eu estou falando lá atrás mesmo, dos 1960, mais ou menos, eu não tenho a data precisa, mas naquela época, as coisas aqui na cidade eram completamente diferentes. Eu quero falar só de 2 coisas, né, que me ocorreu, que, por exemplo, o aeroporto da cidade de Uberlândia, daquele tamanho que eu falei, era aqui no bairro, no Finote, e no Finote. Aquela rua Isaú Rangel, parece que aqui, nasce aqui na Rondon, perto da padaria, se eu não estou enganado o nome, era ali para cima um pouco. O hangar era mais ou menos uns 100 metros da João Naves ali, do lado esquerdo dessa rua. Deve estar lá até hoje um barracãozinho, que era o hangar dos Teco-Teco, né, que descia ali. Isso durou pouco tempo, depois mudou, eu não lembro mais dali, né? A João Naves de Ávila era a linha do trem de ferro. Entendeu? A João Naves, do jeitinho que ela está hoje, era a linha do trem de ferro, e a Praça Sérgio Pacheco era por ali que ficavam as composições e tudo, né? Ou seja, não tinha nada por aqui, sabe? Aqui realmente era um campo, né? Existia muitas frutas silvestres e tudo, era um tempo bom, sabe? A gente morava na cidade, mas era como se estivesse numa roça, na verdade. E também, né, o reservatório de água que abastecia a cidade é ali no Camaru. Depois, só para a gente ter uma noção de como as coisas mudaram, né, e mudou bastante em tão pouco tempo, né? Bom, com relação
a minha mãe, eu quero também ainda citar algumas coisas aqui, depois eu vou ler alguns textos bíblicos para a gente entender, né, a questão, de repente, mais relevante, né, espiritual das coisas, para a gente compreender aquilo que, né, o próprio Bispo Paulo estava falando. É Deus que faz as coisas em nós, que faz através de nós, né, porque a obra é dele, o reino é dele, nossas vidas também são dele. Então eu diria o seguinte, vamos falar do legado, né? O que nós podemos extrair, na verdade, da vida da minha mãe? Ela foi uma testemunha fiel aqui nessa igreja durante toda a vida dela. Quando eu saí dessa igreja aqui, porque a gente foi abrir um trabalho lá no bairro Planalto, aliás, antes foi no setor Santa Luzia, depois no bairro Planalto, nunca me passou pela cabeça levar a minha mãe comigo, entendeu? Se bem que era possível. Mas alguma coisa, não tive essa inspiração, né? Em nenhum tempo. Por quê? Porque ela era daqui, né? Estava enraizada aqui, era importante e não fazia nenhum sentido. Seria uma vaidade, simplesmente, né? Permaneceu aqui, ela, vou citar o nome das amigas, né? A Sebastiana, a irmã Sebastiana, que eu me lembro muito bem, a irmã Nenzinha, Maria Amaral Segala, eu não me lembro mais, né, da verdade, mas tinha outros irmãos. Tinha um irmão abençoado aqui, Geraldo Machado, né, o senhor conheceu o Geraldo Machado ou não, pastor Joaquim? Conheceu, né, do seu tempo também, né? Ah, ficou aqui, né, já, Geraldo Machado, ele tinha uma mão grande, né, o povo até falava bem da mão do irmão Geraldo Machado, quase que pegava só na ponta dos dedos dele. Mas era uma pessoa muito, né, muito boa mesmo, aquele irmão Geraldo Machado. Um episódio da vida do irmão Geraldo, só porque como aconteceu comigo, né? Um dia ele chegou na minha casa, eu morava já no mesmo lugar ali, com 1 quilo de carne que ele tinha comprado. Ele falou assim, ó, Deus me mandou, é isso mesmo, né, Leandro? Eu tenho que confirmar alguma coisa. Deus me mandou, né, trazer isso aqui para vocês. E alguém podia pensar assim, mas será que realmente precisava? Irmãos, e realmente precisava. A gente estava hospedando umas pessoas em casa, né? Tinha alguma coisa acontecendo e realmente foi uma ajuda, né, que Deus usou aquele irmão para fazer. E a gente humildemente aceitou, porque eu não faço se alguém quer me dar alguma coisa, eu não vou tirar esse direito dele, não, porque é bênção de Deus quando você vai abençoar alguém com alguma coisa. É bênção, né? É gratidão e tudo, né? Então, terminando, então, essa questão... já terminei, né, essa parte da história da minha mãe. Agora, com relação ao legado dela, o que eu posso dizer que nós recebemos, né, como filhos, como não vai dar para todo mundo falar aqui, eu estou sendo porta-voz, é que nós recebemos, sim, um legado genuíno, né, verdadeiro da fé em Cristo Jesus. Não se trata de dinheiro, de alguma outra coisa, porque ela sem ter estudo, tinha em mente que os filhos tinham que estudar, né? Eu fui o que mais estudou, assim, naquele período, né, que era mesmo de escola, né, e graças a Deus fui até fazer uma faculdade, na verdade, né? Mas o legado principal, irmãos, que eu olho para trás e vejo, é a fidelidade dela, sabe? Fidelidade. A fidelidade, a perseverança, né, a integridade que ela tinha. Não é porque é minha mãe, a gente sabe que ninguém é santo, ninguém pode falar que nunca erra e tudo, mas é uma pessoa que, assim, que se esforçou, né, a vida inteira, né, para servir a Deus, né, para deixar esse legado. A coisa mais importante, isso serve para nós hoje de uma maneira bem firme, né? Nós temos que preocupar com o legado que a gente está deixando para os nossos filhos e filhas. Entende? Eu imagino o seguinte, que Deus, a primeira coisa que Ele vai querer saber é o que você fez com a sua família, com sua esposa, seu marido, seus filhos. A primeira coisa, porque é o núcleo primário, né, onde as coisas precisam acontecer, para que a igreja do Senhor, ela prospere na verdade. Então eu quero
deixar essas palavras aqui, nesse sentido, só para os irmãos entenderem que se nós estamos de pé, se a igreja está de pé, é porque não apenas a minha mãe, mas todos que vieram antes de nós fizeram a sua parte. Fizeram a sua parte com dificuldade, né, com confiança em Deus. A gente viu muita gente permanecendo, muita gente saindo, mas a obra vai continuando. Né? Tem uma promessa de Jesus, né, que fala, ele diz assim, em Mateus 16, fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso traz, essa expressão de Jesus nos dá uma direção muito correta, né, da resistência do inimigo para segurar as vidas, né, no pecado, mas a promessa de Jesus é que essas portas infernais não vai impedir a igreja de avançar. É uma promessa para a gente compreender. Às vezes eu mesmo nesses dias olho para a situação, irmãos, e vejo muitas coisas, porque você precisa observar. De repente vem na minha mente, mas é impossível as pessoas dar conta disso, né? Mas não é. A Bíblia diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Onde a palavra de Deus é pregada, mais do que pregada, é vivida, e você repassa suas experiências para as pessoas, isso tem força, né, de mover a ação do Espírito de Deus para transformar a vida das pessoas. Porque não é a vontade humana que muda, é a ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos isso, é que vai mudar a vida das pessoas. Eu quero, falando de legados, né? Eu quero citar um versículo aqui, que está em 2 Timóteo 1,5, que diz assim, não precisa de você ler, basta você ouvir. É Paulo falando para Timóteo, né, que era seu discípulo, mas ele chamava de filho, né, porque tinha uma boa comunhão, era uma pessoa que trabalhava muito com ele. Ele diz assim, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, falando para Timóteo, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em ti. Está falando de família, sabe? De um zelo familiar, que é o que nós precisamos ter, né, com a nossa família, e não simplesmente pensar que vai acontecer, porque não vai. É todos os dias você está cuidando disso, né? A palavra fala assim, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, ande com ele no caminho, né, que aí mais tarde ele não vai se desviar. Não está falando de ensinar, de mandar para a igreja, não. Isso tem valor, mas o ideal é quando o pai está ensinando para o filho. O filho aprende de pai, aprende muito mais de pai. Esse versículo diz isso, então, sobre a vida de Timóteo, né, que era um discípulo de Paulo, filho espiritual dele, e que ele tinha muito carinho e reconhecia o trabalho dele. E o outro versículo também que ele fala, que eu quero compartilhar com vocês, é 2 Timóteo 3,15 também. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazê-lo sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Esse a função, né, o efeito da Escritura. Ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Esse é o objetivo da palavra de Deus, palavra pregada e ensinada, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno conhecimento para realizar todas as boas ações. Então veja bem, é o zelo, né, é o cuidado de Paulo com relação à vida, reconhecendo, né, com relação à vida de Timóteo, sabendo que a mãe ensinou, né, a avó estava presente. Isso cria uma fortaleza, cria uma resistência, cria uma proteção para o filho crescer, sabe? Ele não fica solto. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias, um pastor estava dizendo sobre um efeito, uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, mas acontece muito no Brasil também. Por que a grande maioria dos filhos de crentes, quando entram na universidade, se desvia do caminho?
Se você for olhar a estatística nossa brasileira, também é a mesma coisa. Ele fala, porque não é ensinado a fé para a pessoa, não é ensinado conhecer a essência do Evangelho de Cristo Jesus, não é ensinado. Aí chega lá, ele não tem base para resistir o que vem, na verdade, as ofertas do mundo. E aí as pessoas têm se desviado, né, nesse sentido. Eu quero compartilhar uma outra palavra também, falando sobre a questão, né, da perseverança, que eu considero, né, era uma marca da minha mãe, mas precisa ser a nossa também. Precisa ser a sua marca com relação à sua família principalmente, mas com relação à igreja do Senhor Jesus. Em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, fala assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Correr com perseverança a carreira proposta. Sabe, crer em Jesus, ou ser um cristão, participar de uma igreja, não é uma coisa comum, não tem similar. Isso tem a ver com um chamado de Deus, isso tem a ver com vontade de Deus, tem a ver com um propósito de Deus, que tá muito acima daquilo que nós pensamos. É muito além disso. Por isso que fala, correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Não foi você que escolheu, foi Deus. Primeiro Ele escolheu, e é Ele que nos fortalece nesse sentido. E uma palavra que eu quero considerar aqui é a palavra perseverança. Correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para frente, né? Na verdade, olhando, contemplando o alvo. Eu lembro de uma experiência da minha esposa, eu gosto de citar, né, porque ela até hoje, né, foi escolhida por Deus para sonhar lá em casa, né, Liana? Para ter os sonhos, né? Então, de uma situação vivencial, né, de uma caminhada, né, que tinha de um caminho estreito, tinha perigo dos dois lados, mas tinha uma luz lá na frente, uma luz muito brilhante, né, uma luz que realmente transmitia muita coisa e era a única maneira de continuar caminhando, olhando para frente. Resumidamente, né, olhando para Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Ele ensinou, né, isso que nós precisamos ter em mente. Correr com perseverança a carreira. Dar valor nisso, irmãos. Não é uma escolha sua, Deus te escolheu, né? Somos privilegiados, na verdade, de poder ter esse conhecimento, ter a esperança da vida eterna. Porque é por isso, nós não estamos aqui para outra coisa. A gente tem que trabalhar muito aqui, porque enquanto estamos aqui, precisa disso. Tem que ser, é para isso que nós estamos. Mas o objetivo final é que um dia, e não está longe, né, nós estaremos na glória, descansando com o nosso Pai Celestial. Quando fala dessas coisas, né, igual nós estamos relembrando o passado, isso tem um peso. Eu acho pesado, né, porque eu tenho que admitir, né, que eu já vivi mais de 2/3 da minha vida, falando por alto, hein, também. Mas é um tempo precioso e maravilhoso. Cada dia na nossa vida é melhor do que o anterior. Tá? Essa é a proposta de Deus. E o que tem a ver com a perseverança? Né? O que eu falo também da questão da minha mãe. Ela era perseverante, era resiliente, sim, uma palavra muito comum, a capacidade de se recuperar de dificuldades, adversidade, mantendo a esperança e a fé, né? Eu acho tão lindo quando eu escuto testemunhos de pessoas, seja quem for, está no meio de uma tribulação, de uma coisa terrível, como foi o caso de Ló, né? Não, Jó, na verdade, né? E no meio daquilo lá, ele estava glorificando a Deus. Ele não teve tempo de blasfema, tempo de murmuração, né? Mas gratidão, estava grato a Deus. A nossa gratidão a Deus não pode ser por coisas que nós recebemos. Sim, somos gratos por coisas que recebemos, mas nós já temos um motivo de sobra para ser grato a Deus. Nos amou primeiro,
nos escolheu, Ele amou você, Ele te escolheu. Por isso que você está no caminho. Isso tem que ser o motivo da nossa gratidão principal a Deus, né? E falando também da integridade, viver de acordo com os princípios morais e éticos ensinados na Bíblia. Viver, lutar contra o contrário todos os dias, mas nos esforçarmos para isso, né? O que eu posso concluir, né, dessa palavra aqui, né? É que, falando da minha mãe, né, eu estou falando de mim, eu tenho meus filhos que já estão andando também, já tem tempo, né? Ninguém tem menos de, dos meus filhos, ninguém tem menos de 40 anos, ou seja, já andou bastante nisso aí, né, na vida. Eu só quero dizer uma coisa, né? Agora, no tempo da minha mãe foi a vez dela, foi a vez de tantas outras pessoas, agora é a minha vez, né? É a minha vez, ou é a nossa vez, é a sua vez, né? Nós temos que repassar também o nosso legado, principalmente o legado da fé. Se preocupe com isso, ensinar o caminho de Deus para os seus filhos. Não importa a idade dele, não, mas ensina o caminho de Deus. Viva e ensine, porque é difícil ensinar aquilo que você não vive, não tem como, né, nós fazermos isso. E falando da integridade, é viver de acordo com os princípios morais e éticos ensinados na palavra de Deus. A nossa batalha diária contra tantos assédios que existem, né, de todas as maneiras. Como eu li de Hebreus aqui, ele fala: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, devemos desembaraçar de tudo que nos atrapalha, né, e do pecado que nos envolve, ou seja, do seu entorno. Cuidado com isso, continua confiando em Deus, né, para você ser vencedor ou vencedora. Nós temos a responsabilidade de deixar um legado para a nossa próxima geração. E quando eu falo geração, no nosso contexto aqui não é apenas a família. Nós cuidamos de igreja, temos que deixar um legado quando a gente for, né, quando nós ou deixarmos, mesmo que eu saia, né, e vou para outro lugar, mas que ali tenha ficado alguma coisa que sirva de inspiração para as pessoas, optar por ser fiel a Deus, por renunciar a pecado, né, porque essa é a nossa luta diária. Eu quero terminar dando um exemplo. Lá na nossa igreja, volta e meia eu estou falando sobre isso aqui. Existe no atletismo uma corrida que chama corrida de revezamento, 4x4. Se eu tiver que ver alguma prova desses negócios, eu prefiro ver essa. Porque isso é uma prova que ela estimula muito a unidade de 4 pessoas com o mesmo objetivo. Não sei se alguém já viu essa corrida. Se você não viu, o dia que tiver, você vai ver. Porque o processo dessa corrida é passar o bastão. Eles carregam um bastão, e o que nós fazemos? Que nós temos, em tese, né, que nós fazemos, que nós estamos falando aqui, esse legado, é passar o bastão. E eu achei interessante nessa questão da corrida, irmãos, porque é o seguinte, né, o primeiro corredor é tranquilo para ele sai, no máximo que ele pode correr, e tem um lugar que ele vai encontrar com o segundo, depois do segundo com o terceiro contra o quarto. Normalmente o quarto, o último, tem que ser o mais veloz, porque é lá que vai definir. Eu não sei se nós somos os últimos, mas o primeiro eu sei que nós não fomos, com toda certeza. Então, de qualquer maneira, nós precisamos correr muito, né, com toda a força que nós temos, e se tiver que repassar, se não for a linha de chegada que você vai alcançar, se tiver que repassar, precisa repassar direito. Esse é o ponto. Porque para repassar esse bastão, eles têm um espaço de 20 metros. Vamos falar dos 100 metros, né? A partir dos 90 metros até 1,10 m, esse bastão tem que ser repassado. Porque se for antes ou se for depois, está desclassificado. Se deixar cair na hora de repassar, também está desclassificado. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo, né,
a gente ter a noção mesmo de urgência das coisas, de saber, né? Por que eles conseguem fazer isso? Eu não me lembro de ver uma vez que caiu, com certeza deve ter caído, porque tem muito treinamento, sabe? Tem muito esforço naquilo ali. Então, quando alguém vai para a Olimpíada, ele é quase perfeito naquilo, né? Muito treinamento, dá valor, dá importância. Nós estamos falando de coisas materiais, né? Paulo fala sobre isso também. Agora eu estou concluindo. Ele fala sobre isso, que quem corre nos estádios, corre para ganhar um prêmio terreno, né? Mas, fala assim, mas nós corremos para ganhar o prêmio da salvação, o prêmio eterno. E não é quem chega primeiro, é quem corre direito, é quem corre sabendo como fazer, né? Se chegou no final, vai receber a coroa da vida, vai receber o galardão de Deus, tá? Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, para a gente compreender a nossa responsabilidade. Hoje nós fazemos parte de uma história que foi escrita por outras pessoas, e estamos escrevendo uma outra para outras pessoas que verão, e que isso seja realmente estimulante para cada um, né? Eu tinha outras coisas para pensar, mas nós vamos ficar por aqui. Eu quero fazer uma oração com a igreja, tá? Para eu poder devolver a palavra, né? Vamos fazer uma oração, irmãos? Se você puder ficar de pé, né? Fique, mas fique livre. Vamos orar. Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, Pai, com toda a convicção de que o Senhor já recebeu as nossas ofertas, Pai, de adoração da nossa vida, de gratidão, de dinheiro, meu Pai, de louvor. Ó Pai, e agora essa palavra, Pai, que também procede do Teu trono, do Teu Espírito, que ela encontre um lugar no coração de cada um de nós, Pai, de cada um de nós, para sabermos, sermos convictos de que o Senhor é fiel, de que o Senhor não abandona, de que o Senhor abençoa os seus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, com base nessa palavra também, Pai, de repente ter um posicionamento melhor no nosso zelo, para conduzir as coisas do Senhor dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com convicção de saber que o Senhor é fiel, que se nós fizermos como está escrito na Tua palavra, é uma certeza de que as coisas acontecerão conforme a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, olha, sonda o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, ó Deus, para que esse tempo seja proveitoso, Pai, e todo esse mês em que se trabalhou, meu Pai Celestial, essa memória, ó Deus, de valor realmente por esses 70 anos da nossa igreja, ó Deus, tudo sirva para a adoração do nome do Senhor, para a glorificação do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, meu Pai, e venha contribuir para querermos estar mais perto do Senhor, mais próximos do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém.